A mulher no deserto. A Bíblia, assim como a lei dos homens, não traz palavras sem efeito, não traz palavras que faltem vazia. A hermenêutica jurídica nos instrui a interpretar a lei com todas as suas letras, vírgulas, pontos e palavras. Não há letra, não há palavra sem sentido que o legislador não tenha trazido com a intenção de ali estar. Não existe palavras inúteis na lei. Assim também como dos homens, para a eficácia é preciso que a lei seja compreendida, que Deus se faça compreender por sua palavra. Muitos versos da Bíblia se referem a eventos proféticos e usam de simbologias próprias, e por isso nós devemos estar atentos à interpretação desses textos, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é preservada para nós em forma desses códigos que a própria Bíblia traz à sua interpretação. Assim, nós estamos a falar dos códigos-fontes de Apocalipse, de Daniel, da Bíblia, para os santos dos últimos dias. Para você, a palavra de Deus traz um mistério revelado. Bom, vamos comparar então a interpretação de Daniel, no capítulo 12, verso 6, depois do 14 e 16, com o que diz Daniel, um livro escrito 100 anos depois de Jesus, 100 anos nos anos que estamos depois de Cristo, por João, o discípulo amado ali na ilha de Patmos. Ele escreveu o livro do Apocalipse e retraz as revelações de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias. E também vamos ver o que Daniel, 600 anos antes de Cristo, no tempo de Babilônia, de Nabucodonosor, através da visão de Nabucodonosor e da interpretação de Daniel, temos a perfeita compreensão do que Jesus tem para revelar para nós nesses dias que estamos vivendo. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Vou ler também o verso 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel, que é o nome de Jesus, quando ele enfrenta Satanás em guerra, e seus anjos lutaram contra o dragão, que é o próprio Satanás. E o dragão e seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Então a interpretação do dragão está mal aqui. Ele é a serpente do Éden, a serpente Diabo que enganou, seduziu a humanidade. O Diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, repetindo no verso 6. A mulher, que é a igreja de Jesus Cristo, fugiu para o deserto, para um lugar ermo, solitário, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, assim como também a Virgem Maria, José, fugiram para o deserto para preservar a vida de Jesus, porque ele estava ameaçado ali por Herodes, por Roma, que estava ali a perseguir aquele que era o Salvador. Bom, ao confrontarmos isso com o que diz Daniel no capítulo 7, 25, nós temos a seguinte expressão: ele falará contra o Altíssimo. Quem? O representante da serpente aqui na terra. Oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e a lei. Estamos falando de um poder político-religioso que vai tentar mudar a lei de Deus, que já está tentando, que está fazendo com que as pessoas tropecem na palavra de Deus, no vinho da Babilônia, na confusão mental e espiritual que Satanás semeou entre as inúmeras ideologias que distraem as pessoas. E a Bíblia mesmo diz, Jesus disse que as pessoas correriam de um lado para o outro, mas não encontrariam a verdade. Mas a mulher está agora aqui. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, metade de um tempo. Aqui nós temos uma revelação, quando nós falamos em linguagem metafórica, quando a Bíblia não é exata na sua expressão, não é de uma interpretação literal direta,
como nós estamos vendo aqui dragões, estamos vendo aqui tempos, nós estamos vendo então que é uma linguagem profética. E a linguagem profética para tempos quer dizer ou calendário, ou ainda festas religiosas, ou anos. Um tempo, um ano, né? Então aqui nós temos tempo, tempos e metade de um tempo. Agora vamos ver então a sequência desse estudo em Apocalipse capítulo 11, versos 2 e 3. Exclua, porém, o pátio exterior, não o nessa, pois ele foi dado aos gentios, não aos judeus, mas aos povos. Então, o pátio exterior é onde se concentra a guerra entre dragão e Miguel, Jesus. É aqui no planeta Terra, porque Satanás foi lançado fora dos céus. E agora ele está aqui nos atormentando, mas Jesus veio em nosso socorro, Miguel veio em nosso socorro. No verso 2 e 3, então, seguindo: eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Daí poderei as minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco, quer dizer, contristados. Era o costume de Israel, o costume da época, quando acontecia uma tragédia: cinzas sobre a cabeça e panos de saco sobre o corpo, sentado ali no meio das cinzas, a trazer as suas lamúrias. O povo de Deus estará também a trazer as suas inquietações ao próprio Jesus, mas testemunhando, lá estarão eles diante do Cordeiro, diante de Satanás, diante do dragão que está foito para devorar o povo de Deus na terra. Ele está impaciente porque sabe que não tem muito tempo mais para as suas atividades. O seu julgamento já está pronto e nós estamos agora para sermos resgatados. Apocalipse, capítulo 13, verso 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhes foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses, um tempo profético em que Satanás teve o poder através de Roma papal e Roma política, poderes que se juntaram e mantiveram a idade escura na terra. Aqui acampou o mal, o mundo retrocedeu. Vivemos a idade das trevas, nessa idade escura da história, onde poucos registros foram feitos porque a ignorância pairava, queimavam-se homens e livros. Livros e homens eram completamente exterminados quando diziam da palavra de Deus. Aí vemos que no final desse tempos e metade do tempo, nos 42 meses e nos 1260 dias, vem então a libertação da verdade, da mulher, que proclama novamente a mensagem do Cordeiro. Bom, vamos ver o que nos diz Ezequiel, um dos livros apocalípticos, também do tempo de Isaías, do tempo ainda 600, 800 anos antes de Cristo. Ezequiel 4, versos 4 a 6. Aliás, Ezequiel já estava mais próximo ali do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda antes do seu nascimento. Ezequiel 4, 4 a 6. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante um número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Então aqui nós temos a interpretação que a Bíblia traz para a questão de tempos, metade de um tempo, anos, 360 dias, um dia para cada ano. Assim como também está registrado lá em Números, capítulo 14, versos 34, nós vemos a interpretação da profecia para tempos medidos em anos, dias como anos. Durante os 40 anos vocês sofrerão consequência dos seus pecados, experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. O povo de Israel estava beirando a terra, mas os espias trouxeram uma notícia de que eram fracos demais para enfrentar aquele povo. Não confiaram no poder de Deus, confiaram em suas próprias forças e perceberam que não as tinham para vencer Canaã. Não tinham poder em si mesmos e não buscaram de Deus. Por isso, 40 dias espiando a terra prometida sem entrar o povo,
agora peregrinou por 40 anos até que toda aquela geração de incrédulos morresse e viesse renascida a esperança num povo que estava prestes a vencer, não por suas forças, porque cercaram a terra de Canaã, marcharam por ela 7 dias e não levantaram uma mão, não levantaram uma espada. A vitória veio do Senhor, as muralhas caíram e ali estava o povo de Israel, pelo poder de Deus, completamente vitorioso. Isaías capítulo 33, verso 16. É esse o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Portanto, nosso pão e a nossa água serão certos. Mas você deve estar aí questionando, mas nesse final de tempo, o povo de Deus, em vez de ganhar o maná, vai ganhar pão e água, só pão e água. Mas não se esqueça que os sinais da vinda de Jesus profetiza a situação caótica do mundo onde não vai haver pão e a água estará toda contaminada com o sangue de morto. Mas para você, para o povo de Deus, o seu pão e a sua água serão certas. Como no tempo de Elias, a sua água veio e o azeite da viúva não acabou e a farinha não acabou, e ele teve comida que veio dos céus através dos corvos, aves que traziam o pão e o alimento, o riacho que não secou, e depois a viúva, o azeite e a farinha que se multiplicavam até que a fome cessou, até que a fartura chegou. Bom, agora vamos a Salmos 23, versos 1 e 2. O salmista nos revela aqui: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em tempos de angústia, você procura a Deus, ainda que haja 1360 dias agora por vir, agora não mais proféticos, mas dias literais de perseguição sobre o povo de Deus, ainda que venha fome, terremotos, guerras, rumores de guerra, pestes, todo tipo de tragédia para um mundo que está se afastando da proteção de Deus e buscando seus próprios caminhos. Você terá o seu pão e a sua água e o seu refrigério, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus cuidará de você em tempos sombrios. Salmos capítulo 73, verso 23. Salmos 73, verso 23, diz o seguinte: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Quem que toma você pela mão direita e te sustém, senão o próprio Jesus, o Salvador, o Resgatador, aquele que nos liberta do mal e de nós mesmos, dos nossos pensamentos ruins, das nossas ações ruins, e nos transforma novamente à sua imagem e semelhança. Bom, Gênesis capítulo 21, versos 14 até o verso 19. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães de uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. A Agar estava provocando a sua serva, a sua senhora Sara, e havia uma briga, e agora Abraão era obrigado a tomar uma atitude. Então, vamos repetir. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, novamente pão e água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino, seu filho. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo dos deuses dos céus chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Se você está com um menino chorando em desespero, porque não tem mais nem o pão e nem a água, não é certeza da vida. Está na hora de lembrar do Criador de todas as coisas, aquele que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Ele é capaz de, da pó, fazer vida, e da vida
transformar novamente a sua imagem e semelhança. Como foi feito Adão no Éden, você refeito, como cicatrizes, machucados que vêm e que podem deixar marcas, mas a restauração vem do Senhor. É uma maravilha, um milagre da vida e também um milagre da restauração. Bom, no verso 19, nós vamos então ler do capítulo 21. Então Deus lhes abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu a beber ao menino. É preciso que você abra os olhos para entender e enxergar a proteção de Deus e ver a fonte. Durante a mentira, do engano, do vinho de Babilônia, seduzindo e traindo o ser humano com falsos ensinos satânicos, é preciso que você enxergue a fonte, a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, a fonte de água viva, porque Jesus disse: eu tenho a água viva, quem beber jamais tornará a ter sede. É preciso que nós enxerguemos a proteção, a maravilha do poder de Deus e façamos como o salmista no capítulo 46, versos 1 até o verso 5. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper das nações. Desde o romper nós temos da manhã, desde o romper da manhã, nós temos a proteção de Deus. Não é fato que o próprio sol nos reviva, nos aquece, nos alenta, nos traz também a multiplicação do nosso pão? Jesus é o sol da justiça. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Vê e entende. Digita aí #Vê e Entende, siga, curta e compartilhe essa programação e vem orar com a gente. Pai querido, ao colocarmos o nosso coração, a nossa mente, para entender, perscrutar os seus caminhos, eu peço que o nosso entendimento seja ampliado pelo Espírito Santo, que nós possamos compreender os símbolos, as palavras, as mensagens de ânimo e salvação e as advertências dos riscos e dos perigos que nos temos nesses tempos finais, principalmente do vinho que embriaga, traz confusão mental e nos faz interpretar mal a tua palavra. Santo Espírito, guie nós todos no caminho de Jesus rumo ao Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, Deus te abençoe e muito.